Michael Jackson foi um artista performático, dono de uma voz inconfundível e extremamente afinada. Cantor, compositor, um grande empresário musical. Seu álbum Thriller é o disco mais vendido da história da música. Muito talento e muitas polêmicas envolveram a vida dele. Com sua morte não foi diferente. Emocionalmente instável, cheio de dívidas, com grandes dificuldades para dormir e um imenso vício em medicamentos sedativos. Saiba como foram as últimas horas da vida de Michael Jackson. Eu sou o Benjamin e seja bem-vindo ao nosso canal. Em seus últimos dias de vida, Michael Jackson planejava seu retorno na indústria musical. Ele compôs novas músicas e ensaiava para sua nova turnê This Is It, que custou apenas na pré-produção $25 milhões. No dia anterior à sua morte, Michael Jackson provou figurinos no Staples Center, em Los Angeles, e ensaiou pela última vez com dezenas de coreógrafos e músicos. Seus colegas afirmavam: ele está melhor do que nunca. Ele era tão brilhante no palco. O diretor da turnê, Kenny Ortega, disse: isso é impressionante. Por muitos anos vi Chris Brown, Justin Timberlake, Backstreet Boys e o En Vogue imitarem o Michael Jackson. E ali estávamos nós, muitos anos depois, e ele estava para voltar. Literalmente me deu arrepios, os pelos da nuca levantaram. Você espera por momentos como aquele. This Is It deveria ter sido o maior retorno de todos os tempos. Foi o que declarou Ken Ehrlich, que era produtor dos prêmios Grammy por 3 décadas. Ele era amigo de Michael Jackson desde o início, nos anos 1990, quando Ortega coreografou a turnê Dangerous e trabalharam juntos novamente na turnê History. Michael Jackson queria que aquele show fosse o mais espetacular da história da música. Meses antes, Michael Jackson parecia estar péssimo. Era flagrado por tabloides andando em Vegas com cadeira de rodas, pijama e máscara cirúrgica. Ele e os filhos raramente saíam da mansão. E quando saíam, usavam máscaras de tecidos e penas para se esconderem dos fotógrafos. Jackson não estava bem durante muitos anos. Ele estava inclusive envolvido em casos de pedofilia, dos quais foi inocentado em 2005. Ele era acusado de ter cometido uma série de abusos de menores. A defesa sustentou que ele mantinha um amor puro e inocente pelas crianças e que estava sendo vítima de uma família de aproveitadores. Nessa mesma época, um amigo de Michael Jackson, o comediante Dick Gregory, disse que o cantor parecia esgotado e paranoico. Você comeu? Perguntou Gregory, sabendo que Jackson frequentemente passava dias sem comer. Não posso comer, respondeu Jackson. Estão tentando me envenenar. Gregory acreditava que Michael deveria se afastar das pessoas que o cercavam, que tentavam ludibriá-lo em troca de dinheiro ou fama. Além de tudo, as finanças também não iam bem. Por manter um hábito de gastar muito, segundo alguns, cerca de $35 milhões por ano, Jackson estava tomando vários empréstimos para sustentar a vida cheia de luxos. Como meio de sanar todas as suas dívidas, Michael Jackson queria voltar aos palcos. E não somente isso, queria mostrar aos filhos o grande artista que ele era. Ele queria que as pessoas vissem seu trabalho e não falassem apenas de seu estilo de vida, diz Randy Phillips, diretor da AEG, empresa responsável por sua turnê. Então Michael Jackson concordou em iniciar uma turnê mundial, que teria 50 apresentações. Teve gente que me disse que eu estava louco, que ele me decepcionaria, afirma Phillips. Mas simplesmente acreditei nele. Quantas vezes em sua carreira você consegue tocar a grandeza? Achei que o risco valia a pena. Como parte do acordo, a AEG estabeleceu um fundo de desenvolvimento de milhões de dólares para criar uma versão em filme de Thriller, que Michael Jackson estava ansioso para produzir. Michael
ia continuamente até seu dermatologista Arnold Klein, em Beverly Hills. Klein alegava que tratava vitiligo no astro e o ajudava a reconstruir o nariz danificado. Klein afirmou que não sedava Michael apenas em poucos casos em razão de procedimentos extremamente dolorosos. Porém, muitos relatos diziam que, quando o rei do pop saía do consultório, ele ficava cansado, sonolento e fora de si. Um fã que costumava seguir Michael Jackson afirmou que, no dia anterior à sua morte, ele havia visitado Klein. Michael era constantemente seguido por fãs e paparazzis. A equipe de produção dizia que o pior dia no set de Michael era quando ele ia ao consultório do Dr. Arnold Klein, o que ocorria aproximadamente 3 vezes por semana. 3 meses antes da data de início da turnê, uma equipe com músicos, bailarinos e equipe técnica se reunia para ensaios diários. No começo, Jackson ia apenas algumas vezes por semana. Depois, passou a ir diariamente. Para entrar em forma para os shows, Michael Jackson se exercitava algumas vezes na semana. Ele estava extremamente magro. Com 1,75 m de altura, chegou a pesar apenas 56 quilos. Ele estava enferrujado no começo e errava algumas notas, conta o diretor musical do show. Contudo, nos últimos 2 ou 3 ensaios, estava pronto para se apresentar. Ainda assim, pessoas próximas se preocupavam com sua dependência por medicamentos. Documentos da investigação sobre os casos de abuso infantil incluíam relatos de que Michael Jackson tomava até 40 Xanax, calmante usado para controle de ansiedade, por noite para dormir. E ele não poupava esforços para conseguir os remédios. Se um médico não dava, tentava outro. Um dia antes da sua morte, Jackson chegou à noite ao Staples Center para ensaiar. Eram mais de 6 horas ininterruptas. Primeiro, ele participou de algumas reuniões. Depois, foi para outra sala e revisou os efeitos 3D. Jantou peito de frango e brócolis. Durante o ensaio, segundo os que presenciaram, todos diziam que ele era o astro que todo mundo conhecia. Ele estava apenas brilhando, e você podia ver que ele estava finalmente vendo tudo tomar forma. Ele estava pronto para mostrar ao mundo o que eu queria que tivesse acontecido, pelo menos um show para o mundo ver, disse Dorian Holley, o diretor vocal da turnê de Jackson. Em apenas 19 dias, ele subiria ao palco em Londres e o mundo saberia que o rei do pop estava de volta. Por volta da meia-noite, Michael Jackson ainda participava de reuniões para acertar os últimos detalhes da turnê. No dia 25 de junho, Michael Jackson, com 50 anos, morreu de forma inesperada. Conrad Murray não desceu para as escadas para buscar os sucos e granola que Michael Jackson comia todos os dias pela manhã. Segundo ele, nas 6 semanas anteriores à morte do astro, ele teria tratado dele com 50 mg de Propofol, diluído com lidocaína e injetado por via intravenosa. O Propofol é uma substância sedativa indicada principalmente para a indução e manutenção de anestesia em procedimentos cirúrgicos. Na madrugada do dia anterior à morte, ele havia injetado em Michael Jackson uma grande quantidade para ajudá-lo a dormir, o que causou uma parada cardíaca. Por volta do meio-dia, o Dr. Murray desceu correndo a escada e gritou: "Vá buscar Prince." Prince é o filho mais velho de Michael Jackson. Depois disso, a energia da casa mudou, disse a cozinheira contratada para cuidar da alimentação do astro. Na manhã da quinta-feira, o médico de Michael tentou por muitas vezes reanimá-lo. Quando os paramédicos chegaram, em resposta às chamadas desesperadas ao serviço de emergência, subiram a escada correndo. Nesse momento, os empregados começaram a rezar e depois todos ficaram quietos. Às 12h21, o serviço de emergência gostaria de pronunciar a morte do astro. Mas mesmo morto, foi levado ao Oakland Medical Center por uma ambulância que o esperava no jardim. No hospital, uma equipe médica tentou trazê-lo à vida por cerca de 1 hora usando desfibrilador. Em um necrotério em Los Angeles,
O corpo do Michael Jackson ficou em uma maca com uma calça preta brilhante e um avental hospitalar, pés descalços e o braço esquerdo com marcas de agulha. O tórax com alguns hematomas, causados pela tentativa de ressuscitá-lo. A prótese que ele usava para cobrir o nariz danificado não estava mais ali. Havia no lugar apenas pedaços de cartilagem que cercavam um buraco escuro, fruto de diversas plásticas mal-sucedidas. Enquanto o corpo de Michael permanecia lá, à tarde, detetives procuravam indícios em sua mansão. Eles encontraram uma quantidade gigantesca de medicamentos. Dentre os sacos de remédios, eles encontraram vários frascos de Propofol. Segundo algumas pessoas próximas, Jackson usava o medicamento há anos. A polícia de Los Angeles logo começou a investigar se a morte do astro poderia se tratar de um homicídio. O Dr. Conrad Murray foi convidado a depor. Murray trabalhava para Michael por $1 milhão mensais. Ele foi condenado a 4 anos de prisão por homicídio culposo. A morte do rei do pop causou grande comoção no mundo inteiro. Ainda hoje ele inspira muitos artistas e, sem dúvidas, nunca será esquecido por sua legião de fãs. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Nos vemos em breve, hein? Tchau, tchau.